Princípio, por Adriano Villa. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Esse texto bíblico é repleto de significado, principalmente o verbo criar, verbo este que compõe nossa cosmovisão de mundo, mas vamos avaliar uma outra palavra que pouco se percebe nesse verso, o substantivo princípio. Quando o texto em reflexão é Gênesis 1:1, quase não se leva em conta essa palavra, princípio, mas ela é tão importante quanto o verbo criar. Para uma maior concentração, permita-me tirar o verbo desse texto, ficando assim: no princípio, Deus. Com o verbo, corremos o risco de não perceber um princípio teológico e espiritual, extremamente incrível e maravilhoso. No princípio, Deus. Teologicamente, sabemos da importância do verbo criar. À luz da gramática, o verbo é também o elemento mais importante da frase, pois dá ação e sentido a ela. O linguista francês Tesnier considerava o verbo como o nó central da frase e dizia ele que a frase pode ser comparada a um pequeno drama, no qual o verbo representa o seu enredo. Caro ouvinte, não me recordo de ter lido algo sem o uso de verbo que tenha sentido e ação. Não é o que ocorre nesse texto bíblico sem o verbo. No princípio, Deus. Na perspectiva teológica e espiritual, é possível perceber muito sentido e muita ação. O substantivo hebraico significa o princípio, o primeiro, o principal, o melhor, as primícias. Essa palavra, que aparece 52 vezes no Antigo Testamento, tem a honra de ser a primeira palavra escrita em toda a Bíblia. O primeiro em lugar, tempo, espaço, ordem ou posição nesse caso. Estamos considerando aquele que está além do lugar. Tempo, espaço, ordem ou posição. Quando reconhecemos Deus como nosso Criador, corremos um sério risco de não colocá-lo em primeiro lugar. Não basta reconhecê-lo apenas como Deus Criador. Devemos reconhecer quem ocupa o primeiro lugar em nossa vida, pois Ele é o nosso Criador. O primeiro quando acordamos, o primeiro em nossa família, o primeiro em nossos relacionamentos, o primeiro em nossos negócios, etc. Que tal decidir em diante colocá-lo em primeiro lugar? Jesus disse: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Bênçãos virão em sua vida. Aproveite o início de um novo ano para fazer esse propósito.